Olá, boa noite. Aqui é o Geda, da Teocom Contabilidade. Vou tentar trazer informação útil para você, empresário, que está aí agoniado na expectativa desse novo decreto. Lockdown ou não? Vamos conversar um pouquinho sobre o assunto. Então vamos lá. Decreto 942/2020 acabou de sair. Alguns minutos aí foi publicado. E vai trazer aí para nós aí informações sobre as novas restrições que o governo do estado do Paraná determinou aí. E vamos ver que essas restrições estão valendo aí para Curitiba, toda a região metropolitana. Claro que tem algumas outras regiões que também vão ser afetadas, mas o nosso objetivo aqui é trazer informação para os nossos clientes aqui da Teocom, que em regra estão aqui em Curitiba e região metropolitana. Então fecha tudo por 14 dias, tá? Então todas as atividades estariam fechadas por 14 dias, exceto as atividades essenciais. O decreto atual, ele não elencou quais são as atividades essenciais, ele remete ao decreto anterior. Então, o decreto anterior já tinha lá uma lista de atividades essenciais que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, regra geral, fecha, né? Uma espécie de lockdown realmente aí para a região de Curitiba e região metropolitana. Então vai fechar shopping centers, galerias comerciais, comércio de rua, feiras livres, salões de beleza, clínica de estética, academia de ginástica, os clubes, fecha os bares, casas noturnas, lojas de conveniência dos postos de combustíveis, parques, praças e locais de exercícios físicos ao ar livre. Restaurantes e lanchonetes só vão poder atender no delivery ou retirada no balcão. Não vai poder ter atendimento de servir alimentos no local. Mercados, supermercados, mercearias, panificadoras, comércios de alimentos em geral vão poder abrir de segunda a sábado, das 7 às 21 horas. E o que não pode? Não pode abrir no domingo, não pode ultrapassar o limite de 30% da capacidade do estabelecimento, não pode ter mais de uma pessoa por família, né? E não pode ter acesso de menores de 12 anos nesses estabelecimentos. Transporte coletivo. Então, o transporte coletivo só vai poder ter acesso ao transporte coletivo os funcionários que atuem, né, nas empresas que estão classificadas nas atividades essenciais. E aí vamos lá. Quem são as atividades essenciais? Aí é que a grande maioria está curioso para saber se se enquadra ou não nas atividades essenciais. Então, quem está nas atividades essenciais permanece com o horário de atendimento que vinha anteriormente, exceto em relação aos mercados, mercearias, padarias, panificadoras, comércio de alimentos, que esses têm algumas restrições. Nós já acabamos de dizer quais são as restrições para essas atividades, comércio de alimentos em geral. Tirando essas atividades do comércio de alimentos em geral, poderão ter as suas atividades normais, né, sem ter uma alteração, as seguintes atividades: lojas de materiais para construção, serviços da construção civil, autopeças e oficinas mecânicas, as distribuidoras de gás, as agropecuárias, as clínicas veterinárias, os aviários, as empresas de telecomunicações, as empresas ligadas à área da saúde, clínicas, consultórios, os transportes de cargas e as atividades de indústria no geral. Se a tua empresa se enquadra em uma dessas atividades, você está elencado dentro das atividades essenciais. Podem continuar exercendo as suas atividades. Se não cumprir essa determinação do decreto, se você for autuado pelo município, você pode perder o alvará de funcionamento. E sendo autuado pelo Estado, seja uma fiscalização do Estado, pode perder a sua inscrição estadual. E pode acontecer de você perder as duas, o alvará e a inscrição estadual, dependendo do tipo da fiscalização. A multa mínima de 20 UPFs até 100 UPFs. A UPF hoje está dando R$ 104, então 20 UPFs dá R$ 2.080, é a multa mínima, e a multa máxima seria de R$ 10.400. Salgado.
poderá ser prorrogado por mais 7 dias. Então, no final dos 14 dias, eles vão analisar os números lá, né? Que eles já têm hoje. E lá vão até lá, no final dos 14 dias, vão atualizar novamente e verificar se haverá a possibilidade, a necessidade, melhor dizendo, necessidade ou não de prorrogar por mais 7 dias. Questões importantes aqui. Para as empresas prestadoras de serviço, para aquelas empresas que não têm atendimento ao público, podem exercer suas atividades se não são essenciais? Em regra, não. Né? Mas se não houver um atendimento ao público, a minha opinião é de que não haveria problema. Você vai estar trabalhando lá, as empresas, às vezes, os escritórios pequenos, trabalham com 2, 3 pessoas. Né? E dentro do decreto existe a possibilidade de você fazer reuniões em até no máximo 5 pessoas, quando realmente for necessário fazer alguma reunião, no máximo 5 pessoas. Então, empresas muito pequenas que exercem suas atividades às vezes em casa, ou às vezes em algum pequeno comércio, você está lá com a porta fechada, não vai estar tendo atendimento ao público, vai estar trabalhando, vendendo pela internet, vendendo por telefone, atendendo no delivery, no balcão ali, só entregando o material quando o cliente vem buscar, não está tendo aquele fluxo de pessoas, é possível, tá? Então, é lógico que há a possibilidade de você ser autuado, mas o risco diminui, né? Se você não está tendo atendimento ao público. O problema é o atendimento ao público, porque isso gera aglomeração de pessoas. Tá? As indústrias, no geral, reforçando aqui, não estão afetas por esse decreto. Então, em tese, são atividades essenciais. Isso tudo é possível de interpretação de forma diferente pelos fiscais, enfim, nós não podemos imaginar o número de interpretações diferentes que pode se dar para um decreto tão simples e pequeno como esse. Mas as nossas orientações iniciais são essas. Nós, da Teocom, estaremos trabalhando com as portas fechadas, não teremos atendimento ao público, estaremos trabalhando em parte home office, em parte dentro do escritório, fechados lá, atendendo apenas pela internet, por e-mail, por telefone, por WhatsApp, e necessitando do nosso apoio, estaremos lá para te atender. Ok? Muito obrigado, boa noite e até mais.